Meus. Presidente, posiciono contrariamente a essa SPLN e é a posição do nosso partido, o PSOL. E aqui por dois motivos. Que neste caso, ainda que tratemos de um PLN, tratemos, portanto, de remanejamento, às vezes é menos grave quando há anulação numa própria instituição e apenas um remanejamento. Neste caso aqui, o Ministério das Cidades teria um remanejamento interno para o programa de gestão e manutenção do Ministério das Cidades, ou seja, para atividades meio, para a burocracia. Perderia o programa Moradia Digna, ou seja, o objetivo fim do Ministério. Não é justo. Outra, o programa de gestão e manutenção do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, não é? Nesse caso aqui, perderia em favor de outras atividades. Então, acaba sendo um ganho e perde que, digamos, de um modo geral, não se tem muito como ser contra e não haverá grandes prejuízos à nação brasileira se aprovado. Mas nós, particularmente, estamos contrários agora e eu vou dar um argumento fundamental que queria a atenção das lideranças. Se vocês tiverem acesso, como a nossa assessoria nos mostrou, o último relatório da Fazenda, publicado em setembro, relativo ao quarto bimestre, na relação entre despesas e receitas primárias, eu não estou falando da dívida pública, das despesas financeiras, despesas primárias, há um superávit de 8,2 bilhões no quarto bimestre. Então, por que então nós ficamos aqui tirando 300, 400 bilhões, neste caso aqui, 180 bilhões, em favor de uma instituição, às vezes remanejando dentro de uma própria instituição, se há superávit? Principalmente, a maior crítica é quando se tira de uma instituição para outra, de um programa para outro, prejudicando-se um planejamento e, em tese, favorecendo o outro, mas que a rigor cria um desequilíbrio na medida em que não se justifica financeiramente, já que o próprio governo, e todos podem checar pelo último relatório publicado em setembro, portanto, do quarto bimestre que terminou em agosto, e é o último relatório publicado, nós temos superávit de 8,2 bilhões. Grande parte dos PLNs aqui tratam de valores bem inferiores. Mesmo valores como 180 milhões está longe do superávit. Há aqui PLNs como já votado que tratavam de remanejamento de 10 milhões de reais. Mas nós estamos falando de mais de 8 bilhões. Então, por que prejudicar programas importantes? Nesse caso aqui, nós estamos falando do Moradia Digna. Ainda hoje o ministro das cidades veio aqui. Os programas todos estão paralisados praticamente. Então, como é que se justifica investir em atividades meios, talvez para pagar salário de assessor de PN, não de PLN? Muitas vezes gente que tem, na verdade, o único compromisso de representar interesses de um político safado. Então não é justo prejudicar programas de caráter social quando não há justificativa financeira. Então a posição do PSOL é contrária a este. Em alguns casos, apesar de críticas, nós nos posicionamos favoravelmente. Eu queria, presidente, apenas concluir, aproveitando esses 45 segundos, dizendo: fiz hoje uma brincadeira, me tomei a liberdade com o delegado federal, o deputado Valdir, porque ontem ele se antecipou, talvez assumindo meia-culpa, ou como uma espécie de vacina, para justificar a nomeação do Joaquim Levy, o homem do Banco Mundial, diretor financeiro, porque ao participar do governo Dilma, ele era tido como terceiro escalão no âmbito aí do grande capital financeiro mundial, ganhou estatura com o golpe, com o impeachment da Dilma, e hoje está sendo aí guindado